Nesse módulo, a gente vai trabalhar ali com a física de transferência de calor, tá? Vamos fazer alguns casinhos aí bem interessantes envolvendo essa parte de transferência de calor e também os modos de transferência, tá? Essa primeira apresentação que eu vou fazer para vocês é mais uma introdução teórica, né, que a gente está acostumado a fazer, tá? Falando um pouco aí de condução em regime permanente, unidimensional, transiente, convecção natural, convecção forçada e algumas aplicações no OpenFOAM. Então, a gente passa devagarinho aqui, né, por todos esses pontos. E eu programei hoje para a gente rodar dois tutoriais que eles têm várias variações, né? O primeiro tutorial, a gente vai trabalhar com algumas variações de condução entre placas, né? Ou melhor, em uma placa só. Vamos trabalhar ali com valores fixos, valores transientes no tempo, né? E também depois são dois casinhos de convecção natural, um entre cavidades concêntricas e o outro em uma cavidade tem uma excentricidade ali e a gente vai mostrar no final da aula, tá? Então vamos lá, nessa introdução aqui, né, passei já falando um pouquinho ali no começo, mas a gente vai abordar um pouquinho dos tópicos aqui de condição de calor em regime permanente unidimensional sobre uma placa, também em regime transiente, tá? Também unidimensional, a convecção natural, convecção forçada e as aplicações no OpenFOAM, tá? Então, começando aqui, né, a gente tem é, alguma, alguns exemplos aqui de transferência de calor, né, que em suma, né, são as três formas que a gente trabalha, tá? Que é a condução, né, que como diz aqui no slide, é a difusão do calor devido a um gradiente de temperatura em um meio, né, podendo ele ser sólido, líquido ou gasoso. Então, a gente vai ter essa transferência de energia ali, né, entre dois pontos no nosso domínio devido ali ao movimento molecular, né, existente, tá? Mas é um processo bem difusivo, né? Temos também a convecção, que no caso a gente tem uma transferência de energia relacionada ao movimento também do meio, né, onde está se propagando. Então, a gente consegue ver aí isso ocorrendo quando a gente tem a presença de um meio em movimento, como por exemplo um fluido, né? Então, a gente tem esse processo de condução junto com a parte da advecção também, né, desse transporte de matéria. Então, a gente chama isso de convecção. Temos também a parte de radiação, tá? Que ocorre em todo o corpo que tem a temperatura maior do que o zero absoluto, tá? Não necessariamente precisa de um meio ali de transmissão, né? A gente vai transmitir essa energia por meio de ondas eletromagnéticas, né? Aqui a gente deu o exemplo do calor do Sol, que chega até a Terra, né? Por meio de radiação. Esse tipo de transferência a gente não vai abordar aqui no OpenFOAM, a gente vai falar mais sobre a condução e convecção. Começando aqui um pouquinho sobre a condução de calor, né? Eu já falei ali no outro slide, né? Esse fenômeno é majoritariamente estudado em sólidos, mas não apenas, né? Ele pode ocorrer também em líquidos e gases. E como dei o exemplo ali, né, dessa troca de energia térmica entre as moléculas vizinhas, né? Então, uma molécula, devido ao seu movimento, vai transmitindo essa energia para outra, tornando esse processo aí bem difusivo, né? Como a gente imagina, né? Uma de difusão aí majoritária, tá bom? Esse tipo de fenômeno ele necessita de um meio, né, para ele ocorrer, tá? Então, diferentemente da radiação, né, que a gente precisa de um meio material para que ele ocorra, e ele também ele é bastante dependente das propriedades do meio, né? Então, mais especificamente que a gente está falando da difusividade térmica, né? Então, dependendo do material, esse fenômeno pode ocorrer de forma mais rápida, né? De forma mais fácil ou de forma mais demorada, né? Se esse material não tiver uma difusividade térmica boa, né? Não for muito condutor. Para que isso ocorra, a gente precisa de um diferencial de potencial térmico, né? No caso, se a gente tiver duas temperaturas diferentes, como a gente tem aqui nesse exemplo, uma região com uma temperatura maior e uma região com a temperatura menor, a gente vai observar a formação aí de um gradiente de temperatura e essa energia vai começar a se dissipar até que aconteça aí o equilíbrio térmico, né? Aqui a gente consegue ver a equação, né, que modela esse fenômeno.
Essa equação ela é tridimensional, mas aqui, como a gente está falando de uma condução unidimensional, essa derivada da temperatura no espaço a gente zerou na direção de y e na direção de z, deixando apenas, né, o fluxo de calor, aqui esse Q duas linhas em x, na direção de x, que corresponde aqui a esse fator K, né, que é a condutividade térmica do material, multiplicando o gradiente da temperatura, que nesse caso é a derivada parcial da temperatura em relação a x. Então a gente tem aqui, nessa imagem ela é bem didática, né, a gente consegue ver que nesse ponto a temperatura 1 é maior do que a temperatura 2 e forma-se esse fluxo de calor aqui na direção de T1 para T2, né, na direção positiva do eixo x. Como eu havia dito para vocês, né, a gente tem essa equação, ela é tridimensional, mas a gente pode mostrar aqui como que a gente obtém uma equação unidimensional transiente também, né, que ali a gente não estava considerando a variação da temperatura ao longo do tempo, mas até aqui a gente consegue visualizar uma forma mais completa dessa equação, né? Então a gente consegue anular esses termos aqui nas derivadas y e z, deixando somente a derivada na direção de x, né? E também aqui o termo já de variação de temperatura em relação ao tempo. E utilizando a hipótese de homogeneidade espacial, né? Ou seja, o nosso meio ele tem esse fator K aqui, né? Ele vai ser igual, né, no meio todo, não vai ter nenhuma diferença, né? Não vai ser um meio totalmente isotrópico. Fazendo isso, a gente consegue tirar ele de dentro da derivada, né, em relação a x, e a gente obtém essa equação aqui. E reescrevendo, né, fazendo uma manipulação matemática, que é basicamente dividir por k dos dois lados da equação, a gente consegue definir aqui a difusividade térmica, né, chamada de alfa, que é o K dividido pelo ρ do material e o coeficiente de condutividade térmica, né? Então, a gente termina aqui com essa equação. Aqui é uma derivada segunda da temperatura, né, em função de x, mais esse Q ponto, né, esse fluxo de calor dividido por K, igual o inverso aqui do coeficiente de difusividade vezes a variação da temperatura em função do tempo, tá, pessoal? Aí a gente tem essa equação transiente. Agora falando um pouquinho da parte de convecção, né? Desse modo de transferência de calor que também necessita de um meio para ocorrer, tá? Ela não vai ocorrer diretamente em meios sólidos, né? Apenas em meios líquidos e também de gases, onde a gente vai ter esse movimento, né, do meio, caracterizado aí por esse transporte de energia térmica através do transporte de massa. Então nós vamos ter os efeitos advectivos em conjunto com os efeitos de condução. Tá? Então, isso que caracteriza essa transferência de calor por convecção. Tá? A gente pode ver aqui no slide que eu estou listando aqui, né? O primeiro desses mecanismos, é a difusão térmica no fluido, tá? Correspondente à condução para o fluido totalmente em repouso, onde a gente não tem essa movimentação ali do meio, né? Porém, junto com a advecção, que o que eu acabei de falar. Quando a gente tem essa condução térmica mais a movimentação do fluido, a gente obtém o chamado convecção, né? Quando a gente está classificando em convecção forçada ou convecção natural, a gente vai ver nesse caso da cavidade concêntrica, né? Onde o nosso fluido ele vai estar totalmente em repouso, né, num instante inicial, porém, conforme uma região do fluido for aquecendo, né, devido aí à diferença de densidade do fluido mais quente e do fluido mais frio, vai acabar ocorrendo uma movimentação, né, devido ali aos efeitos gravitacionais também, uma movimentação natural do fluido que vai começar a mexer, vai começar a criar regiões ali de recirculação, criando, no caso, surgindo esse mecanismo de advecção e transformando aí esse mecanismo de convecção, né, que a gente chama. Por outro lado, quando a gente já tem um movimento do fluido, né, quando esse fluido já está em movimento, né, seja por, enfim, a gente tem um rio que já tem o seu movimento natural, ou, por exemplo, num escoamento atmosférico, onde a gente já tem o vento passando ali por cima de uma região, por exemplo, a superfície da Terra já está aquecida, e a gente tem o vento passando ali por cima, em contato com a superfície da Terra, a gente já tem esse forçamento, né, do vento, causando também esse efeito de convecção. Então a gente tem essas duas definições, né? Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre
esse tutorial de convecção forçada. Na aula de hoje a gente vai tratar só sobre a convecção natural. Aqui a gente tem também, no caso, a formulação, né, que da convecção natural ou forçada. A gente pode modelar pela lei de resfriamento de Newton, tá, que está explicitado aqui dessa forma, onde o H é o coeficiente de transferência de calor por convecção. Tá? A unidade dele é o Watt por metro quadrado Kelvin. Né? TS é a temperatura da superfície e esse T infinito é a temperatura do fluido sem influência do calor. Né? Aqui no caso do calor da placa ou do calor da superfície, vai ser a temperatura longe dessa superfície em questão. Tá? Esse coeficiente de transferência de calor por convecção, o H, ele é determinado experimentalmente, ele varia com uma série de fatores, né, como a geometria do problema, a rugosidade da superfície, tá? Como que está sendo esse contato, né, do fluido da superfície, e de propriedades termodinâmicas também, entre outras coisas. Então esse é um valor que ele vai variar de material para material, e a gente obtém ele experimentalmente. Na convecção forçada já, né, a gente também tem como a lei de resfriamento de Newton, ela também é válida, a gente também pode utilizar, mas existem abordagens analíticas já, né, de geometrias mais simples, né, como a solução também, que a gente vê muitos cursos a gente estuda na parte de mecânica dos fluidos também, né, é a solução da camada limite térmica, né, sobre uma placa plana. Então, além da camada limite que a gente observa pelo escoamento, né, aquela região formada ali onde os efeitos viscosos, aquele lugar geométrico onde os efeitos viscosos prevalecem em função dos efeitos advectivos, a gente também tem uma região formada chamada de camada limite térmica, tá? Então a gente pode ver essa diferenciação aqui. Algumas grandezas que são relevantes, né, nesse tipo de abordagem é o número de Nusselt, né, que é a razão entre a troca de calor por convecção e por condução do fluido. Tá? A gente tem aqui ele representado. O número de Reynolds, né, que é a razão entre as forças de inércia e as forças viscosas. E o número de Prandtl, que é a razão entre a difusividade de momento e a difusividade térmica, que a gente falou um pouquinho atrás. Na convecção natural, como eu já expliquei, o fluido se encontra inicialmente em repouso, né? Então, essa parte daqui a gente até já conversou um pouco, né? Mas vamos passar para reforçar, tá? Então, como ele está em repouso, a gente tem um número de Reynolds inicialmente nulo, né? E as correlações, no caso para convecção forçada, não seriam válidas exatamente nesse momento, tá? Então, para convecção natural, a gente tem o número de Grashof, que ele é um número relevante, né? A razão entre as forças gravitacionais e a de empuxo, que no momento inicial vai ser o que vai fazer a grande diferença, né? Do fluido ali que já está sendo aquecido e do fluido mais frio. A gente vai ter essa inversão ali de posições, né? Dos fluidos devido à diferença de densidade, aos efeitos gravitacionais. E também o número de Rayleigh, que é o produto do número de Grashof e o número de Prandtl, tá? Então, essa parte aqui eu já deixei bem frisada, né? Que a convecção natural é causada por diferenças de impulso gravitacional, tá? Então, esse coeficiente de expansão volumétrica, o beta, que está presente no número de Grashof, ele é um parâmetro importante, porque ele vai, dependendo desse coeficiente, a gente vai ter aí uma convecção natural ocorrendo mais rápido ou não, né? Vai fazer essa influência aqui nessa diferença de impulso, tá? E agora a gente vai passar um pouco para essas aplicações no OpenFOAM. Mas, pessoal, estou indo rápido, está tudo bem. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me parar se alguém tiver alguma dúvida aqui nessa parte de transferência de calor, se alguém não tiver visto muito isso, tá? São as equações, é mais uma parte introdutória, a gente vai ver isso acontecendo nos tutoriais que a gente rodar, mas qualquer coisa é só chamar aí. Beleza, pessoal? Passando aqui para essas... Oi, alguém ia falar? Eu ia falar, tá beleza só. Beleza, então tá bom. Passando aqui para algumas aplicações, né, do OpenFOAM, a gente tem alguns solvers nativos já, né, que podem ser utilizados para modelar esses problemas. Então, todas aquelas equações que a gente viu anteriormente já estão implementadas no OpenFOAM e alguns solvers, divididos em alguns solvers, né, de alguns mais simples até alguns mais complexos, tá? Então, esse aqui, por exemplo, primeiro, o Scalar Transport Form, ele é bem simples, ele trata de uma condução de calor transiente, né? Não necessariamente só uma placa plana, né? Mas ele resolve a equação de transporte de um escalar.
Então ele está transportando, no caso, esse escalar e a temperatura ao longo do domínio, né, via condução. A gente tem já esse solver, o Buyan-Boussinesq Simple Form, tá? Então aqui, esse Boussinesq vem da aproximação de Boussinesq, né, para fluidos levemente compressíveis, né? No caso aqui, ele é levemente compressíveis, tá? Não, é diferente de compressível, então a gente vai ver mais na frente o que isso significa. Então são escoamentos movidos por convecção em regime permanente, baseado no algoritmo Simple, né? Em fluidos ali, no caso, fluidos não, perdão, em escoamentos no caso em regime permanente, né? Resolve um escoamento incompressível modelado pela simplificação de Boussinesq, que a gente vai falar mais na frente. E aqui o Buyan-Boussinesq Pimple-Form, que é basicamente um irmão aqui, né, do Buyan-Boussinesq Simple Form, só que aqui ele resolve para regimes transientes, tá? E também temos os outros solvers também da família Buyan, mas agora sem a aproximação de Boussinesq. Então, aqui já o escoamento é compressível, tá? O Simple Form trata de regime permanente e o Pimple Form em regime transiente. Então aqui a gente já tem aquelas equações já para fluidos totalmente compressíveis, né, mais completas. Como eu estava falando para vocês, esse aqui é o equacionamento resolvido pelo Scalar Transport Form. É um dos solvers que a gente vai usar hoje para os primeiros casos de condução ali entre placas planas, né? Então a gente tem aqui a equação de transporte da temperatura, né? Aqui o termo transiente, o termo aqui advectivo. Eu não gosto de falar o termo convectivo, porque para mim é aquela questão que eu estava falando com vocês. O meio de transporte de convecção, ele engloba a condução, o transporte via condução, né? Essa parte mais difusiva, e também os efeitos de advecção, que envolve aí o transporte de matéria, né? Então, eu gosto de chamar desse termo aqui advectivo, esse termo aqui seria o termo difusivo, né, que a gente tem o Laplaciano, e essa equação seria a equação de convecção, né, convecção de transporte da temperatura, tá? Aqui seria um termo fonte, né? No caso, por exemplo, uma superfície de um radiador que está constantemente emitindo calor, né? A gente teria um termo fonte, né, posicionado naquela superfície, mas hoje não vai ser o nosso caso, então esse terminho aqui, ele é zero, tá? Aqui no caso, o dt é o coeficiente de difusão do escalar, que está multiplicando esse gradiente de temperatura. Já no caso, as equações de transporte adotadas pelos solvers da família Buyan, né? Por exemplo, aquele, como a gente viu ali em cima, Buyan Simple Form, Buyan Pimple Form, né? Ou os Buyan Boussinesq, já são uma formulação mais completa, né? A gente tem aqui a conservação da massa, a conservação da quantidade de movimento linear e também aqui a conservação de energia, né? As três equações. O Buyan Pimple Form, ele resolve esse sistema de equações diferenciais parciais acima, né? Enquanto o Boolean Simple Form, ele resolve a forma estacionária, né? Ele não tem esses termos aqui, essas derivadas parciais em função do tempo, tá? Ambos os solvers resolvem problemas com escoamento compressível, né? Então essa massa específica ρ, ela está variando no espaço ou no tempo, né? No caso do Pimple Form. Mas, como eu estava dizendo para vocês, no caso dos solvers Boolean-Boussinesq, que possuem a aproximação de Boussinesq, né, como uma hipótese ali inerente ao solver, né, ele assume que essa variação da massa, ou seja, que esse ρ, ele está variando somente no termo gravitacional, né, ou seja, nesse terminho aqui. Né? Nos outros termos, a gente não vai considerar essa variação. Então a gente vai ter uma outra formulação para esse tipo de solver, tá? Vai ser garantido aqui por essa relação, onde ρ0 vai ser um valor de referência, né, da densidade, né, como se fosse um chute inicial. O beta é o coeficiente de expansão térmica do fluido, e T, no caso, vai ser a temperatura. Né? Sempre que tiver esse subíndice zero aqui, ele indica um valor de referência. Substituindo ali no equacionamento, tá? Fazendo essa manipulação matemática, né? Como eu falei, só nos termos gravitacionais, representados ali por ρf, a gente tem as equações diferenciais, né, utilizadas pelos solvers com a aproximação de Boussinesq. Então, você vê que nos demais termos a gente dividiu por ρ, né, a gente tirou o ρ aqui dentro desse divergente e tudo mais, dividiu a equação, né, aqui o gradiente de pressão está dividido por ρ também, sobrando somente aquele terminho lá da gravitacional com a aproximação de Boussinesq.
Então, são para fluidos aí, no caso, levemente compressíveis, que vão ter essa variação local ali do ρ, de acordo com a variação da temperatura, tá, pessoal?